Boa noite, eu sou a Débora Joen, que está no ar o Serviço para 3. Hoje no nosso programa vamos falar de futebol, trânsito, previsão do tempo, saúde, cursos e empregos. Marco Aurélio está comigo, tudo bom, Marco Aurélio? Tudo bem, e você? Também. Joia. Bom, o meu destaque dessa semana é a morte da cantora argentina Mercedes Sosa. Infelizmente a gente perdeu uma grande intérprete da música. E é isso, essa é a má notícia que eu tenho, mas de bom é que o Roberto Justus está aí gravando o CD deles. Além de você me acompanhar nos próximos 30 minutos, ainda tem o Renan Abreu. Tudo bem, Renan? E aí, tudo bem, Dé? Tudo certo, tudo bem. O meu destaque essa semana vai, um destaque ruim, que vai pelo vazamento da prova do Enem, né? Há pouco mais de 2 semanas, vocês ficaram sabendo que tentaram ali vender a prova para uma repórter do Estadão, ela foi lá, notificou para o Ministério da Educação e resta a nós aí um grande abraço para todos os envolvidos aí, para o Fernando Haddad, todo o pessoal do Ministério que deram uma pé na bola aí com o vazamento do Enem. É verdade, né? Mas bom, começando os trabalhos de hoje, né, do programa, eu dou boa noite para a jornalista Natália Herrera, tá? Tudo bom, Natália? Tudo bem. É um prazer ter você aqui. Obrigada, muito obrigada, igualmente. tá? Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos dar uma olhadinha nesse VT. Tem gente que exagera no álcool antes de ir ao estádio. Este palmeirense parece que não conhece o seu limite. Sentado na beirada da arquibancada, a embriaguez do torcedor é evidente. Ele balança para um lado, para o outro. Poucos minutos depois, o rapaz perde o equilíbrio e cai de uma altura de quase 5 metros, de cara no chão. Socorrido pelos policiais militares, o torcedor foi levado para o hospital. E aí, Natália, vamos falar de futebol? Vamos ver. Você acha que o interesse das mulheres de ir para o estádio aumentou de um tempo para cá, né? Como é que tá? Eu acredito que sim. Antes eu não via muitas mulheres indo ao estádio, não. Agora eu já vejo mulheres com crianças. Então acho que isso incentiva outras mulheres a irem assistir jogos. E não tem tanta violência com relação às mulheres. Então acho que isso que leva as mulheres a irem ao estádio. É verdade. Natália, qual foi a melhor partida que você já foi assistir no estádio de futebol? Olha, Marco, eu acredito que tenha sido a minha primeira partida que eu assisti faz uns 10 a 15 anos, que foi até no Canindé. Não foi do time que eu gosto, né, que eu torço, mas valeu muito a pena porque não existia tanta violência antes. Está diminuindo, mas antes era muito mais tranquilo do que hoje. Que time você torce? Eu torço por Corinthians. Falando em Corinthians, então vamos lembrar de estádio, né? Como que você acha que está o acesso aos estádios hoje? O Corinthians não é um bom exemplo para a gente citar aqui, mas, por exemplo, o Morumbi, que tem um péssimo acesso, não tem estacionamento, né? Um problema de muito tempo. O que você acha dessa falta de estrutura? Olha, eu acho que começando pelo transporte público, eu vejo que eles, assim, tá melhorando. Você tem acesso do metrô até o estádio, depois de ônibus. Eu acho um pouco mais complicado a questão do estacionamento, que está ficando cada vez mais caro e isso está prejudicando para quem vai no estádio. E também as emissoras de TV que acabam colocando jogos lá para o final da noite, prejudicando a volta de todos os torcedores. Eu acho que isso é um pouquinho complicado. Poderia antecipar mais esse jogo. Ele está falando de acesso até o estádio. O que você está achando assim do acesso ao deficiente físico? Você acha que melhorou, que... Olha, eu acho que não. Acho que tem muito a melhorar ainda. Você vê pelo Morumbi, quando eu vou aos jogos, assim, o acesso, na hora que você sai todos juntos, não tem um acesso separado para quem tem deficiência. E isso é extremamente ruim, né? Acaba não trazendo esse público para o estádio. É complicado, né? É complicado. Você acha que o estádio é um local para a família? Eu acho que agora está voltando a ser, assim, vão mais crianças junto com os pais, você vê também na arquibancada ali na geral, até na geral, às vezes você vê toda a família reunida, torcendo para vários times diferentes, isso acho que não influencia muito mais na família, né? Então acho que está trazendo bastante esse público. O que você está achando do preço dos ingressos, já que a intenção é trazer bastante família para os estádios? Infelizmente, o preço só vem a subir, né? Então, acho que isso prejudica um pouco aqueles que têm menos, né, condições de estar comprando ingresso. Então, acaba trazendo mais um público assim de classe média. Quem sabe, né, eles voltam a baixar um pouquinho. E torcedor que é torcedor não é a classe alta, né? É a classe baixa. Eles a classe que estão baixa, lá sempre. Então, acho que deveria resgatar um pouco isso, né? Mas vocês não acham também que, mesmo sendo a classe baixa, tem o lance dos estudantes que, por causa da violência nos estádios, eles devem ter aumentado o preço? Pode ser uma estratégia aí para
para livrar os estudantes daquela bagunça, violência. Como é que você acha que está o lance da violência no estádio? Então, eu acho que também agora, como eles não tiraram dos estádios essa questão de bandeiras e tudo mais, eu acho que isso ajudou bastante, mas também vai da consciência de cada um, isso não tem como discutir, infelizmente. Bom, Natália, agora a gente vai falar com o Rafael Rodrigues, ele está no trânsito aqui de São Paulo. E aí, Rafael, onde você está agora? Fala, Marcão, tô aqui dentro do carro, aqui na Marginal, e detalhe, está tudo parado, com essa chuva que São Pedro castigou geral. E com vocês aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Estamos tranquilos. Você acha que esse final de semana aí, quem quiser acompanhar os jogos do Brasileiro aí vai conseguir ter um ótimo acesso aqui em São Paulo, por causa do feriado? Ah, tá naquelas, né? Tá naquelas, cara, porque a princípio 23 de maio, Radial Leste, tudo tá difícil. E principalmente nessa chuva aí, previsão do tempo não é muito boa. E detalhe aí, galera, pra vocês aí, pro pessoal, que devido a esse fluxo aí de intenso que vai rolar nas estradas, cheia de imigrantes, enfim, aquelas todas, vai ter, eu acho que o sistema, deixa eu ver a informação, peraí, não, vai continuar chovendo, esquece, a estrada fica fora, peraí, alô, som, alô, esquece, vambora, vamos fazer o seguinte, gente, pega a estrada fora do pico, nesse horário, e vamos que deixa embora, tá chovendo demais. Onde você falou que tá? Na Marginal ou em cima do Minhocão? Na Marginal, Minhocão, 23 de maio, tá tudo alagado, meu, bora pedalinho, quero nem saber, vamos embora. Beleza, então. Obrigada, Falou, galera, Rafael. até mais, falou. Obrigada. Como a gente vê, quase não tem trânsito, né, em São Paulo. Tranquilo. Estamos no fim do primeiro bloco, né? E eu quero agradecer a presença da Natália, foi um prazer, muito obrigada. Eu também é tá? um prazer estar aqui com vocês, viu? E a gente volta já para falar de saúde e anunciar a promoção da noite. Estamos de volta e vamos dar uma passada na previsão no tempo para amanhã? Em São Paulo chove. A mínima é de 18 e a máxima de 18,5. Em Santo André, a cidade do nosso querido Renan, mínima de 13 e o quê? 24 graus a máxima. A cidade é um estouro, Marco, É um estouro. realmente. Então, gente, aproveitando, vamos começar esse bloco falando um pouco sobre saúde. Eu estou aqui com a Ana Lívia de Oliveira, que ela é enfermeira, ela vai vir aqui conversar com a gente, tudo bem? Tudo bem, Como é que você está? estou bem. Tudo bem? Aparentemente sentado. Aparentemente Conversar sobre sentado. saúde. Então vamos dar uma olhada no VT e a gente já volta para falar com a Ana Lívia. A gripe suína, ela é transmitida dos porquinhos para as pessoas só quando eles espirram ou quando a pessoa chega lá perto do nariz do porco. Portanto, uma providência elementar é não ficar perto de porquinho algum. Bom, então, Ana Lívia, eu queria saber quais são as habilidades necessárias, assim, o que é importante para uma pessoa que deseja fazer enfermagem? Eu falo que tudo começa com a pessoa gostar realmente do que vai estudar, né? Porque o conhecimento se adquire e habilidades se desenvolvem. Então, não tem uma habilidade que a pessoa tenha que ter para fazer enfermagem. Eu acredito que quando você realmente tem dom para aquilo, gosta daquilo, você desenvolve aquilo que a profissão está te exigindo. É verdade, né? E, Ana, você tem visto muitos homens fazendo esse tipo de curso? Porque as pessoas falam, ele faz enfermagem, não sei o quê, mas você sempre vai no hospital e tem sempre um enfermeiro lá. Assim, cada vez mais, né? Eu acredito que esse paradigma tem quebrado mais. Cada vez mais você vê homens cursando enfermagem, tanto a nível técnico quanto graduação. Tá bem mais frequente, esse preconceito tem caído um pouquinho. Mas mesmo assim, você acha que faltam enfermeiros no mercado, de alguma maneira, assim? Não, acho que assim, a universidade se popularizou muito, né? Hoje a facilidade de acesso às universidades é maior. Isso faz com que você tenha um número maior de profissionais a nível de graduação. Mas o mercado ainda precisa de profissionais bem qualificados, que isso ainda está um pouco em déficit. Mas você pode explicar essa questão do enfermeiro graduado e do técnico de enfermagem? Como funciona assim, dentro de um hospital, vamos supor? Assim, o enfermeiro ele assume o cargo de supervisão
de gerenciamento e o técnico mais um cargo operacional, como em outras profissões que o técnico exerce esse cargo mais operacional. Mas tanto a nível técnico quanto graduação tem crescido o número de pessoas cursando enfermagem. Entendi. Iane, o que você está achando, assim, o que você acha do funcionamento dos hospitais públicos e dos postos de saúde aqui em São Paulo? Ainda tem muito que melhorar, né? A gente vê tanto na televisão quanto se você também for lá para ter um atendimento, você percebe que para alguns exames, para consulta com algumas especialidades ainda tem um tempo de espera muito grande, né? O Sistema Único de Saúde, que é o sistema de saúde pública no Brasil, tem melhorado, tem uma legislação perfeita, mas ainda tem muito que melhorar em relação à qualidade, né? A população atendida pelo SUS é muito grande e a gente ainda tem um déficit, principalmente na qualidade do serviço. Mas tem algumas áreas que funciona legal, assim? Sim. Até em relação à tecnologia, mudou um pouco a questão. A gente vê o Hospital Hemimoimirim, por exemplo, que é um hospital que está sendo administrado por uma entidade privada, e isso é uma intenção do SUS de melhorar essa qualidade do serviço, né? Então, assim, em relação aos postos de saúde, você tem um atendimento para gestante muito bom. No Brasil, o Brasil é um país modelo no atendimento do HIV, no tratamento do HIV, que é fornecido pelo SUS e que a gente não tem em muitos países do mundo. E muita gente nem fica sabendo disso, né? É que é pouco divulgado, mas se a pessoa vai até uma UBS, né, no caso, uma unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, questionar em relação ao tratamento para HIV, ela vai ter essa resposta. Entendi. Bom, Débora, agora eu vou atrapalhar um pouquinho o que você prometeu no primeiro bloco. Agora eu vou aproveitar para anunciar a promoção do Twitter. Aliás, você tem Twitter? Não tem? Se tem, você segue a gente? É só assim, ó, você digita lá, @serviço para 3. Aproveita e responda. Em que ano o Corinthians conquistou o título mundial de clubes? Quem acertar ganhará uma camiseta do time mais apaixonante do Brasil. Vou dar uma dica, para ser campeão do Mundial, tem que ser campeão da Libertadores, hein? Paixão lembra comer bem e por isso vamos a algumas dicas de alimentação. Ingira alimentos ricos em fibras, como legumes, verduras e frutas. Coma sempre maçã, pera, uva e todas essas frutas com a casca, tá? Isso que é muito importante. E pizza, prefira as menos calóricas, tá? Como escarolas, pizzas de legume, rúcula e até de mussarela mesmo. Mas fique somente na primeira fatia, hein, gente? Nada de comer uns 2, 3, 4 pedaços. E uma azeitona, pode? Uma só. Beleza. Então, gente, aproveitando que a gente está falando sobre alimentação, Ana, o que é necessário para a gente ter uma alimentação, uma saúde impecável? Em relação à saúde impecável, eu ia até falar um pouquinho de conceito de saúde. A alimentação é um dos fatores determinantes na saúde de alguém, né? Mas saúde envolve também a questão biopsicossocial. Então, não adianta aquele indivíduo ele ter uma alimentação às vezes impecável, mas ele sofre uma carga de estresse muito grande de serviço, ele vai desenvolver uma gastrite nervosa por conta disso. Igual aquele que come McDonald's todo dia, né? Então, a saúde contempla aí vários fatores para ter, vamos falar assim, de saúde, né? Um indivíduo saudável. Mas seria mais indicado a pessoa estar realmente passando no nutricionista para ver qual a alimentação adequada para aquele indivíduo. E aquela história de comer depois, o pessoal chega do trabalho, né? Porque durante a semana é muito corrido, e acaba jantando depois das 10 horas da noite. Isso tem o lance de engordar e tem o lance da saúde também, né? Prejudica mesmo, realmente? A questão de jantar tarde tem muito a ver com o tempo de repouso, tá? Então, se uma pessoa faz o jantar às 11 horas e ela vai deitar à meia-noite, isso prejudica, porque o metabolismo é mais lento quando você está dormindo, quando você está em repouso. Então, aumenta o acúmulo de gases por conta da fermentação dos alimentos e, além disso, também acontece maior absorção de gordura. Então, realmente engorda mais, né? A indicação seria a pessoa estar se alimentando de algo mais leve, né, de uma alimentação mais à base de salada, alguma coisa assim. E aquela história de comer depois do almoço, que todo mundo resolve dar uma dormidinha, quando come uma feijoada de fim de semana, dá uma dormidinha depois. É a mesma história do que você estava falando, do metabolismo? Exato. O metabolismo fica mais lento, a pessoa, consequentemente, sente mais sono. Tá? Mas assim, a indicação de alguns médicos de repousar após a alimentação não é dormir, é não terminar de comer e começar naquele ritmo de trabalho acelerado. É ele repousar, mas não dormir, porque vai diminuir o metabolismo e tudo isso que eu falei. Ana, uma pergunta menos técnica. Como vocês, enfermeiros, fazem para comer, assim? Vocês costumam lidar com agulhas, sangue? Como vocês fazem? Vocês conseguem dar uma
Não, em relação a isso, não, eu pelo menos não tenho problemas. Tá? Na universidade tinha colegas que faziam aula de anatomia humana e depois não conseguia ir fazer o lanche. E eu terminava a aula de anatomia humana e lavava as mãos e batia um hot dog. Então, isso é relativo, depende de cada um. Tá? Mas em relação à alimentação dos enfermeiros, eu não gosto nem de falar, porque a gente está falando de exemplo, né? E eu faço minha alimentação em menos de meia hora, porque realmente é muito corrida. É difícil seguir esse ritmo. E o que você acha desse pessoal que está se matriculando na academia para ficar com aquele corpo frenético, só que eles não se preocupam com a alimentação, só com o físico, para mostrar. Você acha que isso, até que ponto ser indicado? É saúde, né? Você ingerir uma alimentação saudável, fazer exercícios voltado para a sua saúde, claro, não em demasia, isso sim é indicado. Mas hoje a gente tem aí adolescentes, infelizmente, ao uso de anabolizantes, enfim, um culto ao corpo, ou o uso de anabolizantes ou anoréxicas, né? Que a gente vê que é um culto ao corpo diferente, que já é doença, mas é um culto ao corpo e que nenhum desses lados faz bem. Isso não é saudável. Né? Bom, Ana, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado por ter atendido a nossa chamada. Obrigadão mesmo. Acho que o nosso público deve ter gostado bastante da conversa. É isso. Para mim também é uma satisfação. Obrigado. E no próximo bloco vamos facilitar a sua vida na hora de tirar documentos. Don't go away! Serviço para 3 volta que nem o Euler, na velocidade do vento. Agora, se você mora no planeta Terra, deve saber, óbvio, que as Olimpíadas vão ser sediadas aqui, né? O Grande Rio de Janeiro ganhou a disputa para a série nas Olimpíadas de 2016, mas parece que houve um probleminha na hora da escolha aí. Vamos ver o VT. Tonight, I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad 31ª Olimpiada son para la ciudad de... Por primera vez en la historia, Madrid felicita a los ganadores. Confesso que fico muito impressionado com a reação das pessoas. E parece que todos estão entrando na onda do Rio 2016. Não, Renan? Yes, we crown! And now the high jump. Katerina Obolensky for the Soviet Union. And what a jump! What a jump! That's got to be a record! Mas se você não está garantido, que nem as construtoras do nosso Brasil, né, Dé? Eu tenho aqui umas dicas de site para mostrar para a galera. Alguns sites de prestação de serviço, como o poupatempo.sp.gov.br, o sptrans.com.br, o site da Receita da Fazenda, que é receita.fazenda.gov.br, e também o site dos Correios, que é correios.com.br, além do site, né, que todo mundo adora, que é o site do Procon, para encher o saco lá das empresas que nos Direito lesaram, ao consumidor, né? Que é o procon.sp.gov.br. E parece que o Marco já sabe quem é o ganhador do Twitter, da promoção. Marquinho, quem que ganhou esse prêmio? Bom, gente, eu tô com o resultado agora da promoção do Twitter. Gente, infelizmente ninguém ganhou. Por quê? Esse mundial, o suposto mundial que o Corinthians ganhou, foi organizado pelo Luciano do Vale, Galvão Bueno, todo mundo, menos por quem interessava, né? Porque pra mim, assim, pra ser campeão do Mundial tem que ser campeão da Libertadores. E o Corinthians nunca fez isso. Por quê? O Palmeiras tem um grande goleiro chamado Marcos e os maus batedores de pênalti chamam Marcelinho Carioca e Vampeta. Tá vendo essa camiseta aqui, ó? Ela vai pra casa virar pano de chão. Bom, gente, a gente termina esse bloco e já fique aí, porque a gente vai pro último bloco. É isso aí. E você quer trabalhar? Não aguenta mais acordar e assistir o Geral do Brasil? Veja alguns sites que dão uma força para você iniciar sua carreira. Temos aqui o www.infojobs.com.br. Além deles, temos também 2 sites que você pode se cadastrar, que é o cato.com.br e o www.manager.com.br. Ainda tem mais um, que é o vagas.com.br. E para arranjar o emprego dos sonhos, a gente trouxe aqui hoje o Carlos Daniel. Ele é pesquisador da USP e conhecedor profundo do mercado de trabalho.
Mas antes a gente vai dar uma olhadinha numa matéria. It is one of those extra special days. Korabashata. I don't want to miss this. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Peter first was in fear when Jesus told him to launch out. It's amazing when the Lord speaks to you. That can't be God. Your attitude. Thank you, Jesus. 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 I just heard the Lord say, it is. Sell, made 100-fold return, making another vow. Praise God, hallelujah. Take that, devil, giving you a black eye. The interpretation, and showed me some things to do. Just like that. I've had about 3 or 4 of those in the last month. Just one right after the next. Because I dare to preach the full gospel. Bem-vindo, Carlos. Boa noite. Opa, obrigado. Boa noite. Prazer é meu de estar aqui hoje. Beleza. Já que você é um grande conhecedor do mercado, você acha que qualquer outro idioma é um diferencial no mercado de trabalho hoje em dia? Bom, primeiro, grande conhecedor não. É um assunto que eu gosto e aí, por consequência, tudo que você gosta, você acaba conhecendo um pouquinho mais. O mesmo vale para os idiomas. Então, por exemplo, se você gosta de um outro idioma, vale muito a pena você ir atrás. Por quê? Porque hoje em dia vale a pena, hoje em dia é um diferencial legal você ter no currículo uma outra língua, por exemplo, o inglês. Né? A gente fala sempre do inglês, é a primeira que vem na cabeça. Por quê? Porque o inglês hoje ganhou status de língua mundial, de língua franca. Mas há outras línguas que estão com status muito próximo a esse. Mas você acha que para conseguir essa fluência no inglês, assim, dá para conseguir isso aqui no Brasil ou você acha necessário ir lá para fora, fazer um curso lá fora, passar um tempo? Eu acho que os dois esquemas são válidos. Existem cursos muito bons hoje aqui no Brasil, que você fazendo o curso desde o básico até aquele último avançado, você consegue sair com uma fluência. Do mesmo jeito que existem cursos fora do país, caso você queira fazer um intercâmbio junto com o curso, você consegue também chegar nessa fluência. São caminhos diferentes. Aí vai um pouco do jeito e da dedicação da pessoa, né? E, Carlos, como a gente deve escolher o país que a gente vai fazer o intercâmbio? Bom, vale muito a pena você pesquisar um pouquinho antes quais são as oportunidades que aquele país te dá. Então, por exemplo, se você está indo atrás para aperfeiçoar o idioma, dá uma olhada se aquele país tem um curso que você possa fazer enquanto você está lá. Para que você não simplesmente vá, fique lá um mês se virando, sobrevivendo com aquela língua e volte. Existem hoje sites especializados, boas agências, que deixam tudo pronto para que você vá, passe aquele período realmente num país incubado, falando aquela língua, mas também estudando, aperfeiçoando. E aí o bom é que quando você volta para o Brasil, você pode continuar o seu estudo de onde você parou, né? E a internet, assim, você acha esse papel da internet que a gente está tendo hoje em dia, o que você acha dos cursos online de inglês na internet? Tem que se tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque a internet, ela serve como elemento facilitador. E tudo que te facilita, você pode usar para o bem ou para o mal. Então, se você tem, por exemplo, um professor online, que você pode entrar para tirar as dúvidas, é muito bom. Você tem a oportunidade de ter mini aulas dentro da sua casa. Mas qual que é o perigoso? Que a internet também traga uma qualidade às vezes baixa, ou nem sempre alguém ali para te tirar as dúvidas. O papel do professor no aprendizado é fundamental. Entendi. Né? E para encontrar quando você vai procurar uma escola assim, de idioma, quais são os cuidados básicos, o que você deve levar em consideração na hora da escolha da escola? Bom, é fundamental você pedir para conferir o material deles antes. Pede para dar uma olhadinha no livro, pergunta se eles têm suporte, às vezes um suporte online, um plantão de dúvidas, um professor que possa te ajudar fora do horário de aula. E também é bacana você procurar uma escola que seja perto da sua casa, uma proximidade. Por quê? Porque estudar idioma não é fácil. E depois de um tempo você se cansa. Se for uma coisa muito longe, não, hoje eu não estou muito afim de ir, você vai acabar faltando. E isso acumulando te prejudica. Então acho que localização também é um fator importante, além da qualidade da escola, né? E mudando um pouco do inglês para o português mesmo, o que você acha desses sotaques, gírias, por exemplo? O Renan é de Santo André, né? Ele fala porta, porteira. O que você acha desse... Porta, porteira. São dialetos, né? Sim. São dialetos. A gente aprende na faculdade de letras que não existe um dialeto superior e um inferior. A gente tem muito aquela visão preconceituosa. Então, o cara que fala porta é o caipira, né? Mas se você ouvir um porta, você fala, ixi, um carioca.
né? Eles servem para identificar, mas é importante você não ter o preconceito. Afinal, falamos todos português, né? E o pessoal de São Paulo, que normalmente falam que o pessoal de São Paulo não tem sotaque. Eles têm, né? O sotaque... É uma mentira grande. Se você perguntar para o carioca, você tem sotaque? O carioca vai falar não, mas o paulista tem sotaque. Então a gente sempre tende a achar que o nosso é o normal e os outros são as variantes, mas não é bem assim. Chega no carioca, você tem sotaque? Tenho não, bicho. Mas vamos tomar um chopp que a gente conversa. Beleza, velho. Mas pro carioca, quem tem o sotaque é você. É verdade. Mas tem diferença, assim, pro aluno de inglês com essas gírias todas? Tem alguma dificuldade ou é... É uma pergunta meio idiota, mas Não, mas a sua pergunta é boa. Porque, por exemplo, existem alguns sons do inglês que eles são mais próximos de uma outra variante. Aquele R do inglês, ele é muito mais fácil para quem a gente brinca de chamar de caipira, né? É o better, it's much better. Como que é? Better. Fala aí, né? Better. Agora fala porta. Pareceu um sapo. Porta. Porta, agora ele variou. Ele pegou outro dialeto. É porque eu tô falando que ele é paulistano agora. Ele tá falando como cidadão paulistano da Moca. E tem alguns cursos, né, de língua. Os cursos de língua não são classificados, eles são classificados como cursos livres no Ministério da Cultura, né, no Ministério da Educação. Desculpa, não é da Cultura, é da Educação. Perfeito. Mas esses certificados nem sempre são obrigatórios. O que uma empresa faz, assim, para saber o conhecimento do funcionário que ela está contratando, que ela está fazendo? Perfeito. Bom, se uma empresa ela tem algum interesse em colocar um funcionário dentro de uma área de idioma, seja o inglês, seja qualquer outro idioma, né? É fundamental que ela procure saber quais são as certificações que aquela escola pode oferecer para os funcionários dela, né? Às vezes você vê, nem sempre uma escola, mas um professor particular que fosse ensinar numa empresa ia dar uma educação muito boa, um idioma muito bom para aqueles profissionais dali. Então, não necessariamente a certificação da escola tem a ver, mas é um fator importante, né? Qualquer empresa pode conferir nos sites públicos quais são as certificações de cada escola de idioma e, a partir daí, tomar a melhor decisão, né? E como fala? Minha cidade é um estouro em inglês. Bom, peraí que essa eu sei. Opa! Eu quero ver. Porque nada melhor que o próprio nativo. É My City Explodes, né? É isso? É isso? Você tá fazendo vou falar assim, uma adaptação direta. Você pegou uma expressão e está tentando traduzir ao pé da letra. Isso é meio complicado. Isso é uma coisa que a gente esbarra quando está aprendendo qualquer língua nova. Os caipira que está aprendendo inglês estão falando isso. Né? Você pega, por exemplo, a vaca foi pro brejo, the cow went to the swamp. Para eles não tem sentido nenhum. Sim. Entendeu? E é algo que você tem que tomar cuidado. Mas aí é importante que o aluno saiba diferenciar o quê? Qual que é aquela língua, entre aspas, culta, aquela língua padrão que ele fala, e o que dentro que ele fala que é uma gíria. E aí você pode buscar uma expressão semelhante. Por exemplo, My City Rocks. Dentro de outro contexto, a minha cidade é um estouro, a minha cidade é demais. Gente, ele pode falar. Que eu falei que o Renan agora pode ir na banca das camisetas lá, como que é? My City Rocks. Pronto. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, Débora. tá? Muito obrigada. E agradecer. Chegamos ao final de mais um Serviço para Três, já acabou. Eu quero agradecer o Marco, Obrigado, quero agradecer Débora. o Renan. Valeu. E você que está em casa também, eu agradeço a amizade e a sintonia, tá? Beijo e tchau. Valeu.